Eu estava sentada naquela cadeira de couro frio da imobiliária, com as mãos suando e o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que todo mundo na sala conseguia ouvir. O ar-condicionado jogava um vento gelado na minha nuca, mas não era por isso que eu tremia. Era pelo que eu sabia que estava prestes a acontecer. O corretor, um homem de uns 50 anos chamado Vilmar, com óculos de grau grosso e uma pasta marrom cheia de documentos, estava sentado do outro lado da mesa de vidro. Meu marido, Marcelo, estava ao meu lado, com aquele sorriso convencido no rosto, o mesmo sorriso que ele usava quando achava que estava no controle de tudo. Ele estava de camisa social azul, sem gravata, com o primeiro botão aberto, exalando aquele perfume caro que ele sempre passava em excesso. Aquele cheiro que antes me fazia sentir segura e agora só me dava náusea. O Vilmar abriu a pasta, tirou uns papéis, ajeitou os óculos no nariz e disse com aquela voz pausada de quem já vendeu 1000 imóveis na vida: "Bom, então vocês querem vender o apartamento do bairro Água Verde, correto? O apartamento de 3 quartos, 2 vagas, 130 metros quadrados?" Eu só assenti com a cabeça, a garganta apertada. Marcelo se adiantou na cadeira, aquele jeito dele de sempre tomar conta da situação, de sempre ser o dono da verdade, e falou alto, quase gritando: "Isso mesmo, Vilmar, quero vender logo. Preciso do dinheiro rápido para investir num negócio. Pode fazer tudo no meu nome, é meu mesmo. Minha esposa aqui não entende nada dessas coisas, né, amor?" Ele virou para mim e deu aquela piscadinha debochada, como se eu fosse uma criança que precisava de aprovação do pai. Senti meu estômago revirar. Senti aquele gosto amargo subindo na boca, aquela mistura de raiva com humilhação que eu vinha engolindo há anos. Mas dessa vez eu não ia engolir. Eu não ia abaixar a cabeça. Eu fiquei quieta, apenas olhando para ele com uma expressão neutra, quase vazia. O Vilmar franziu a testa, pegou mais um papel da pasta, um documento maior, dobrado, com carimbo vermelho e selo de cartório. Ele desdobrou devagar, passou o dedo indicador por cima das letras, como se estivesse procurando algo, e então parou. Levantou os olhos por cima dos óculos e olhou para o Marcelo. "Senhor Marcelo, o senhor tem certeza que esse apartamento está no seu nome?" Marcelo deu uma risada curta, irritada, como se a pergunta fosse a coisa mais idiota do mundo. "Claro que tenho certeza, cara. Eu que comprei. Eu que pago as contas. Tá tudo no meu nome." Ele bateu com a palma da mão na mesa, fazendo o vidro vibrar. Vilmar, muito calmo, muito profissional, virou o papel para ele e apontou com a caneta. "Então o senhor pode me explicar por que aqui na escritura registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Curitiba, matrícula número 23.487, consta como única e exclusiva proprietária do imóvel a senhora Mariana Fonseca?" O silêncio que caiu naquela sala foi pesado, denso, sufocante. Eu podia ouvir o zumbido baixo do computador do Vilmar, o barulho distante de uma buzina na rua, o rangido da cadeira do Marcelo quando ele se mexeu. Ele piscou rápido, várias vezes, como se estivesse tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Virou para mim com os olhos arregalados, a boca entreaberta, a testa começando a suar. "Como assim? Mariana, o que é isso? Que palhaçada é essa?" Eu continuei em silêncio, apenas segurando o olhar dele, sentindo uma calma estranha, quase perigosa, tomando conta de mim. Vilmar limpou a garganta e continuou lendo, agora em voz mais alta, como se estivesse lendo uma sentença judicial. Apartamento residencial situado na rua Professor Nivaldo Braga, número 420, apartamento 603, Água Verde, Curitiba, Paraná. Adquirido em abril de 2019, pelo valor de R$850 mil, pagos à vista mediante recursos próprios da compradora, oriundos de herança materna e indenização trabalhista, conforme documentos anexos à escritura. Propriedade exclusiva de Mariana Fonseca, brasileira, casada, contadora. Ele parou de ler, tirou os óculos, limpou as lentes com a pontinha da camisa e olhou para o Marcelo. "O senhor não consta em nenhum lugar dessa escritura.
Nem como proprietário, nem como coproprietário, nem como avalista. Nada. Esse apartamento não é seu. Marcelo ficou vermelho. Não aquele vermelho de vergonha, mas aquele vermelho de raiva, de humilhação pública, de ego ferido. Ele se levantou da cadeira de uma vez, derrubando a bolsa dele no chão, e apontou o dedo na minha cara. Você me escondeu isso? Você me enganou esse tempo todo? Você comprou um apartamento e não colocou meu nome? Que tipo de mulher faz isso com o marido? A voz dele estava tremendo, os olhos injetados, aquelas veias do pescoço saltadas como sempre ficavam quando ele estava fora de controle. Eu me levantei também, devagar, respirando fundo, sentindo o cheiro de papel velho misturado com café requentado que vinha da salinha ao lado. Eu não te escondi nada, Marcelo. Eu simplesmente usei o meu dinheiro para comprar o meu apartamento. Herança da minha avó Elisa, que me criou quando minha mãe morreu. Indenização do acidente que eu sofri na empresa quando quebrei a coluna e fiquei 6 meses sem andar direito. Lembra? Quando você disse que eu era um peso morto, que eu não servia mais para nada? Então, aquele dinheiro era meu, e eu decidi proteger o que era meu. A minha voz saiu firme, muito mais firme do que eu esperava. Marcelo deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa na cara. Vilmar pigarreou, visivelmente desconfortável, e disse baixinho: Olha, pessoal, acho melhor vocês resolverem isso em casa. Eu não posso prosseguir com a venda se não houver consenso entre o casal e, principalmente, se o vendedor não for o proprietário legal. Marcelo apontou o dedo para o Vilmar, a voz saindo rouca, desesperada. Isso é um absurdo. Nós somos casados. Comunhão parcial de bens. Metade daquilo ali é meu. Vilmar balançou a cabeça devagar. Não necessariamente, senhor. Se o imóvel foi adquirido com recursos exclusivos da esposa, oriundos de herança ou doação, ele não entra na comunhão. É bem pessoal. Está na lei. Artigo 1659 do Código Civil. Marcelo ficou parado, respirando pesado, como um touro prestes a atacar. Então ele se virou para mim. E o que ele disse eu nunca vou esquecer. Você é uma cobra, uma víbora. Eu te dei tudo. Te sustentei esses anos todos. E você faz isso comigo? Você me humilha na frente de um estranho? Eu dei uma risada curta, seca, sem humor. Você me deu tudo? Marcelo, eu trabalhei 17 anos como contadora. Eu pagava metade de tudo nessa casa. Eu cuidava dos seus filhos. Eu lavava sua roupa. Eu aguentava suas grosserias, suas traições, suas mentiras. E quando eu me acidentei, quando eu mais precisei de você, você me chamou de inútil. Você disse que eu era um fardo. Então, não vem me falar de dar. Ele cerrou os punhos, os olhos marejados, mas não de tristeza, de ódio. Você vai se arrepender disso, Mariana. Eu vou te processar, vou pegar o que é meu, você não vai ficar com nada. Eu me aproximei dele, olhei bem nos olhos e disse baixinho, só para ele ouvir. Pode tentar, mas eu tenho todos os documentos, tenho todos os comprovantes, tenho todas as provas e tenho algo que você não imagina que eu tenho. Aí você vai descobrir quem realmente se deu mal nessa história. Peguei minha bolsa, agradeci o Vilmar pela paciência e saí daquela sala com a coluna ereta, os ombros para trás, o coração disparado, mas a cabeça erguida. Atrás de mim, eu ouvi Marcelo socando a mesa e xingando. Mas eu não olhei para trás. Não dessa vez, porque pela primeira vez em 18 anos eu estava no controle. E ele ainda não fazia ideia do tamanho da bomba que estava prestes a explodir na vida dele. Se você quer descobrir o que eu tinha guardado, qual era o verdadeiro trunfo que ia destruir o Marcelo completamente, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir, ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido e comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Mas para você entender como eu cheguei naquele momento, naquela sala gelada da imobiliária, com a escritura na mão e o Marcelo desmoronando na minha frente, eu preciso te contar como tudo começou. Porque ninguém acorda um dia e decide se proteger de um marido à toa. Ninguém esconde patrimônio por maldade.
A gente faz isso porque aprende, na dor, que confiar cegamente pode custar tudo. Eu conheci o Marcelo em 2006, num churrasco de amigos em comum, na casa de uma colega da faculdade. Eu tinha 24 anos, tinha acabado de me formar em contabilidade, estava começando num escritório pequeno no centro de Curitiba. Usava aqueles ternos comportados, cabelo preso num coque apertado, sapato de salto baixo. Eu era tímida, séria, meio travada. Ele tinha 27, trabalhava como vendedor numa empresa de autopeças, era extrovertido, engraçado, daqueles que comandam a roda, que fazem todo mundo rir. Ele chegou perto de mim com 2 copos de cerveja na mão, me ofereceu um, sorriu daquele jeito largo e disse: "Você parece precisar relaxar um pouco, moça." Eu ri sem graça, peguei o copo e ali começou tudo. Nos primeiros meses, Marcelo era perfeito. Ele me buscava no trabalho todo dia, me levava para jantar, me mandava mensagem de bom dia e boa noite. Me apresentou para os pais dele, conheceu minha avó Elisa, que na época tinha 82 anos, e era a única família que me restava. Minha mãe tinha morrido quando eu tinha 12 anos, câncer fulminante, e meu pai nunca esteve presente. Foi minha avó que me criou sozinha, com a pensão dela de professora aposentada e muito, muito amor. Ela gostou do Marcelo no começo. Achou ele educado, trabalhador, mas eu lembro que uma vez, alguns meses depois, ela me puxou de canto na cozinha dela, com aquele cheiro de bolo de fubá assando no forno, e me disse baixinho: "Filha, presta atenção. Esse menino é ciumento demais. Ele não gosta quando você fala com outros homens. Eu vi o jeito que ele te olhou quando o vizinho te cumprimentou. Cuidado." Eu dei risada, abracei ela e disse: "Vó, isso é porque ele me ama. Ele só não quer me perder." Como eu estava errada. Nós casamos em 2008, uma cerimônia simples no civil, almoço num restaurante com 20 pessoas, nada muito elaborado porque nenhum dos dois tinha dinheiro sobrando. Eu já estava ganhando razoavelmente bem como contadora, ele tinha sido promovido a supervisor de vendas. Alugamos um apartamento pequeno de 2 quartos no bairro Portão. Mobília simples, mas era nosso. Eu me lembro da sensação de abrir a porta daquele lugar pela primeira vez como marido e mulher. O cheiro de tinta fresca ainda no ar. O sol da tarde entrando pela janela da sala. Eu achei que estava começando a construir uma família de verdade. Uma base sólida. Um lugar seguro. Os primeiros 3 anos foram bons. Ou pelo menos eu achava que eram. Marcelo trabalhava bastante, eu também. A gente dividia as contas, eu cozinhava, ele lavava louça de vez em quando, a gente assistia filme no sofá de sexta à noite. Em 2011, eu engravidei do Lucas. Foi planejado, desejado. Marcelo ficou feliz, comprou roupinhas, montou o berço. Foi em todas as ultrassonografias. Mas foi ali, durante a gravidez, que as coisas começaram a mudar. Ele começou a reclamar que eu estava cansada demais, que não queria mais sair, que estava engordando, que não cuidava mais da aparência. Eu tentava explicar que estava grávida, que meu corpo estava mudando, mas ele revirava os olhos e dizia: "Minha mãe teve 4 filhos e nunca usou isso como desculpa." Depois que o Lucas nasceu, piorou. Eu voltei a trabalhar 4 meses depois, porque a licença acabou e a gente precisava do meu salário. Minha avó me ajudava a cuidar do bebê durante o dia. Eu saía de casa às 7 da manhã, trabalhava o dia inteiro, voltava às 6 da tarde, amamentava, fazia janta, lavava roupa, limpava a casa. Marcelo chegava às 9, 10 da noite, jantava, reclamava se a comida estava fria e ia dormir. Fim de semana ele saía com os amigos, dizia que precisava relaxar, que trabalhava muito. Eu ficava em casa com o bebê, sozinha, cansada, exausta. Em 2013 eu engravidei da Sofia. Dessa vez não foi planejado, mas eu quis muito. Lucas tinha 2 anos, era uma criança linda, esperta, carinhosa. Eu achei que um irmãozinho ia ser bom para ele. Quando eu contei para o Marcelo, ele não ficou feliz. Ele suspirou, passou a mão no rosto e disse: "Sério, Mariana? Outro? A gente mal consegue dar conta de um." Eu senti uma fisgada no peito, mas engoli. Falei que ia dar tudo certo, que a gente ia se organizar. Ele apenas deu de ombros e saiu para tomar cerveja com os amigos.
A gestação da Sofia foi difícil. Eu tive pressão alta, inchaço, precisei de repouso nos últimos 2 meses. Marcelo não me ajudou. Ele reclamava que a casa estava uma bagunça, que eu não estava cozinhando direito, que o Lucas estava mal educado. Minha avó, já com quase 90 anos, fazia o que podia. Ela cozinhava, levava marmita, cuidava do Lucas quando eu precisava. Foi ela que me segurou. Foi ela que me lembrou que eu era forte. Foi ela que me disse: "Filha, você merece mais do que isso." Mas eu não ouvi. Eu estava cansada demais para ouvir. Sofia nasceu em agosto de 2013, saudável, linda, perfeita. E minha avó Elisa morreu 3 meses depois. Infarto fulminante, no sono, sem dor. Quando eu recebi a ligação do vizinho dela, às 6 da manhã, eu desabei. Eu corri para o apartamento dela, ainda de pijama, com a Sofia no colo, e encontrei ela deitada na cama, de lado, com aquela expressão serena, como se estivesse dormindo de verdade. Eu segurei a mão dela, gelada, e chorei até não ter mais lágrimas. Marcelo chegou 2 horas depois, me deu um abraço rápido e disse: "Calma, Mariana, ela já estava velha, era esperado." Foi assim que ele reagiu à morte da única pessoa que tinha sido mãe para mim. Minha avó deixou para mim tudo o que tinha. O apartamento onde ela morava, um imóvel simples de 2 quartos no bairro Boqueirão, avaliado na época em R$210 mil, e uma poupança de R$58 mil que ela juntou a vida toda, centavo por centavo, para me deixar. Ela tinha deixado tudo registrado em cartório, com firma reconhecida, testamento validado. Tudo para mim, nada para o Marcelo, porque ela sabia, ela sempre soube. Eu vendi o apartamento da avó em 2014 por R$230 mil. Com o dinheiro da poupança, eu tinha R$288 mil na mão. E Marcelo? Marcelo começou a pressionar. Ele queria que a gente comprasse uma casa maior, no nome dos dois, é claro. Que a gente investisse em algum negócio dele. Que a gente trocasse de carro. Eu disse que ia pensar, que precisava de tempo para processar a morte da minha avó. Mas no fundo, alguma coisa dentro de mim, uma voz pequena mas insistente dizia: "Guarda esse dinheiro, protege o que é teu." Então eu guardei. Apliquei em um investimento conservador, no meu nome, só meu. Marcelo não sabia os valores exatos. Eu sempre fui eu quem cuidava das finanças da casa. Ele achava que eu tinha uns 50, 60 mil no máximo. Achava que o resto tinha ido em despesas do funeral, em dívidas da avó. Ele acreditou porque quis acreditar, porque era conveniente. Em 2016, eu sofri um acidente no trabalho. Eu era contadora sênior numa empresa de médio porte. E um dia, na garagem do prédio comercial onde ficava o escritório, quando eu estava saindo do elevador carregando 2 caixas de arquivos pesadas, o piso molhado me fez escorregar. Eu caí de costas, batendo a coluna direto no chão de cimento. A dor foi instantânea, lancinante, cegante. Eu não consegui me levantar. Gritei, chorei, até que alguém me encontrou e chamou a ambulância. 3 vértebras lombares fraturadas, cirurgia, fisioterapia, 6 meses afastada. 6 meses em que eu mal conseguia andar, precisava de ajuda para levantar da cama, para tomar banho, para cuidar dos meus filhos. E Marcelo? Marcelo me chamou de peso morto. Disse que eu estava usando o acidente como desculpa para ser preguiçosa. Disse que outras mulheres se recuperavam mais rápido, que eu estava dramatizando. Eu lembro de uma noite específica. Eu estava deitada no sofá com uma bolsa de gelo nas costas, tomando remédio para dor, e ele chegou do trabalho, olhou para mim com nojo e disse: "Isso vai durar até quando, Mariana? Porque eu tô cansado de te carregar." Foi nesse momento que eu percebi. Eu não tinha um parceiro. Eu tinha um peso. Um homem que só ficava comigo enquanto eu fosse útil, enquanto eu cozinhasse, limpasse, trabalhasse, produzisse. No momento em que eu precisei, ele virou as costas. A empresa me indenizou R$185 mil por danos morais e materiais, mais o FGTS, mais as verbas rescisórias, deu um total de R$212 mil. Somado ao que eu já tinha investido da herança da avó, que agora rendia 340 mil,
eu tinha 552 mil reais. Mais do que suficiente para comprar um apartamento. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu encontrei o apartamento na rua Professor Nivaldo Braga, em março de 2019. 3 quartos, 2 vagas, sacada, churrasqueira, portaria 24 horas, numa área nobre de Curitiba. 850 mil reais. Eu usei 520 mil da minha reserva e financiei o resto em 36 meses, pagando 3 parcelas de 9 mil reais. Quitei em 3 anos. Tudo no meu nome. Só meu. E eu não contei pro Marcelo. Ele achou que a gente tinha conseguido um financiamento no nome dele. Eu deixei ele acreditar nisso. Eu falsifiquei uns extratos, mostrei uns papéis falsos, deixei ele assinar umas coisas que ele nem leu. Ele nunca perguntou para ver a escritura. Nunca quis saber os detalhes, porque para ele mulher não entende dessas coisas. Mulher não tem capacidade. Mulher só obedece. E foi essa arrogância dele que me salvou. Foi esse desprezo dele pela minha inteligência que me deu a arma que eu precisava. Nos últimos 5 anos, de 2019 até 2024, o casamento foi morrendo aos poucos. Ele saía cada vez mais, chegava cada vez mais tarde. Eu encontrei mensagens no celular dele, fotos de outras mulheres, conversas explícitas. Confrontei ele uma vez. Ele riu na minha cara e disse: "O que você vai fazer, Mariana? Me largar? Você não tem para onde ir. Esse apartamento é meu. Essa vida é minha. Você não é nada sem mim." Mas ele estava errado, porque eu tinha para onde ir. Eu tinha onde ficar. Eu tinha o que era meu. E eu tinha um plano. Um plano que começou a se concretizar naquele dia, na imobiliária, quando o corretor Vilmar leu em voz alta a escritura e o mundo do Marcelo desabou. Quando eu saí daquela imobiliária, com o Marcelo ainda gritando atrás de mim e o Vilmar tentando acalmar a situação, eu não fui direto para casa. Eu não podia. Meu corpo estava tremendo, não de medo, mas de adrenalina pura. Eu dirigi até o Parque Barigui, estacionei perto do lago, desliguei o carro e simplesmente respirei. O sol de fim de tarde batia no vidro, dourado e quente. As pessoas passavam correndo, crianças brincavam no playground ao longe, e eu ali, com as mãos ainda suadas segurando o volante, percebendo que tinha dado o primeiro passo. O mais difícil, o mais assustador, mas também o mais libertador. Peguei o celular e liguei para a doutora Fernanda Luz. Ela era advogada de família, especializada em divórcio e partilha de bens, e também era amiga da minha mãe lá de décadas atrás. Quando minha avó morreu, foi ela quem me ajudou com o inventário. E nos últimos 2 anos, desde que eu comecei a planejar minha saída, foi ela quem me orientou em cada passo, cada documento, cada detalhe. Ela atendeu no segundo toque. "Mariana, aconteceu." A voz dela era calma, firme, daquele jeito que só quem já viu 1000 dramas familiares tem. "Aconteceu, Fernanda. Ele descobriu." Bem, ele tentou vender o apartamento achando que era dele, e o corretor leu a escritura na frente dele. Eu ouvi ela dar uma risada baixa, quase incrédula. "Meu Deus, Mariana, esse homem é mais burro do que eu imaginava. E como você está?" Eu respirei fundo. "Estou bem. Estou pronta. Então vem aqui amanhã de manhã. Vamos dar entrada no divórcio antes que ele se organize." Cheguei em casa às 7 da noite. O apartamento estava em silêncio. Lucas e Sofia estavam na casa da minha cunhada, irmã do Marcelo, onde eles passavam algumas tardes depois da escola. Eu entrei, tranquei a porta, acendi as luzes da sala e fui direto para o quarto. Abri o armário embutido, puxei a gaveta de baixo, onde eu guardava cobertores antigos que a gente nunca usava, tirei o fundo falso de madeira que eu mesma tinha instalado e peguei a pasta parda que estava escondida ali há mais de 1 ano. Dentro dela, tudo. Cópias da escritura do apartamento, comprovantes de pagamento, extratos bancários mostrando a origem do dinheiro, herança e indenização, laudos médicos do meu acidente. E o mais importante, o pendrive. Aquele pendrive pequeno, preto, discreto, guardava 3 anos de gravações. Conversas que eu gravei escondida no celular quando Marcelo me humilhava.
quando ele dizia que eu era inútil, quando ele admitia, bêbado, que só tinha ficado comigo porque eu era organizada e pagava as contas em dia. Quando ele ria com os amigos no churrasco de domingo, dizendo que mulher que não serve pra nada, ele joga fora como lixo velho. Eu tinha tudo, cada palavra, cada ofensa, cada prova de que ele não tinha amor nenhum por mim, só interesse. Eu estava sentada na cama, com a pasta aberta no colo, quando ouvi a chave girando na fechadura. Marcelo entrou batendo a porta, o rosto ainda vermelho, os olhos vidrados de raiva. Ele entrou no quarto como um furacão, jogou a pasta dele no chão e gritou: "Explica, agora! Explica por que você fez isso comigo." Eu fechei a pasta com calma, coloquei na mesinha de cabeceira e olhei para ele. "Eu não fiz nada com você, Marcelo. Eu apenas protegi o que era meu. Algo que você nunca respeitou." Ele deu 2 passos na minha direção, os punhos fechados. "Você acha que vai ficar com tudo? Você acha que eu vou deixar você me humilhar desse jeito?" Eu me levantei, devagar, e pela primeira vez em 18 anos eu não desviei o olhar. "Marcelo, você não tem escolha. Aquele apartamento é meu. Foi comprado com dinheiro exclusivamente meu. Herança não entra em partilha. Indenização pessoal não entra em partilha. Está na lei. Você pode consultar qualquer advogado que eles vão te falar a mesma coisa. E mais, se você tentar me processar, se você tentar arrancar de mim o que não é seu, eu vou usar tudo o que eu tenho contra você." Ele franziu a testa, confuso. "Tudo o que você tem? Do que você está falando?" Eu peguei o pendrive da pasta e segurei na frente dele. Disso: 3 anos de gravações suas. Você me chamando de peso morto. Você dizendo para os seus amigos que só casou comigo porque eu era certinha e pagava as contas. Você admitindo que me traiu com a Jéssica, com a Camila, com aquela estagiária da empresa. Você rindo de mim. Você me humilhando. Tudo gravado, tudo com data, hora, local, pronto para ser apresentado em juízo se você tentar me ferrar. O silêncio que caiu foi de puro terror. Ele ficou pálido, a boca aberta, os olhos arregalados. "Você me gravou? Você é uma louca. Isso é ilegal." Eu balancei a cabeça. Não é ilegal quando é para provar violência psicológica, abuso emocional e injúria. É prova lícita. Minha advogada já confirmou. Então, se eu fosse você, eu pensaria muito bem antes de tentar me intimidar, porque agora quem tem o controle aqui sou eu. Ele respirou fundo várias vezes, a mandíbula travada, as mãos tremendo. Então, ele mudou de estratégia. Fez aquela cara de cachorro sem dono que ele sempre fazia quando queria me manipular. "Mariana, amor, calma. A gente não precisa brigar assim. A gente pode conversar. A gente tem 2 filhos. A gente construiu uma vida junto. Você não vai jogar tudo fora por causa de um mal-entendido." Eu senti aquela raiva antiga subindo de novo. "Mal-entendido? Marcelo, você tentou vender a minha casa achando que era sua. Você me humilhou na frente de um estranho. Você me tratou como uma idiota. Onde que isso é mal-entendido?" Ele se aproximou mais, tentou segurar minha mão. Eu recuei. Eu estava nervoso, tá? Eu achei mesmo que o apartamento era nosso. Você nunca me mostrou os papéis. Como você queria que eu soubesse? Mas olha, a gente resolve isso. A gente vai num advogado, conversa, divide direito. Eu não vou te prejudicar. Você sabe que eu te amo." Eu olhei fundo nos olhos dele, procurando algum resquício de sinceridade, mas tudo o que eu vi foi pânico. Ele não estava arrependido. Ele estava com medo. Medo de perder. Medo de ficar sem nada. Medo de ser exposto. No dia seguinte, 9 da manhã, eu estava no escritório da doutora Fernanda. Ela tinha uma sala ampla, clara, com estantes cheias de livros de direito e uma mesa de madeira enorme, cheia de processos organizados. Ela me recebeu com um abraço apertado, me sentou numa poltrona confortável e me ofereceu café. "Mariana, conta tudo." Eu contei, desde a cena na imobiliária até a discussão de ontem à noite. Ela anotou tudo, fez perguntas, pediu para ver os documentos, olhou cada papel, cada extrato, cada comprovante, leu os laudos médicos do meu acidente.
E quando eu mostrei o pendrive, ela conectou no notebook dela e ouviu alguns trechos. A cada gravação, o rosto dela ficava mais sério. Quando terminou, ela tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: Mariana, você construiu um caso sólido. Você tem provas de tudo: origem do dinheiro, exclusividade do patrimônio, violência psicológica. Se ele tentar te processar, ele não tem chance nenhuma. Mas preciso te avisar uma coisa. Ele vai contra-atacar. Homens assim sempre contra-atacam. Ele vai tentar te pintar como a vilã. Vai tentar dizer que você escondeu bens, que você é desonesta, que você é mamãe. Ele vai sujar seu nome para tentar reverter a narrativa. Você está preparada para isso? Eu respirei fundo. Estou. E eu tenho uma coisa a mais, Fernanda. Tenho meu irmão Henrique. Ele é engenheiro civil, fez a vistoria técnica do apartamento quando eu comprei. Ele tem todos os laudos, todas as plantas, tudo documentado. Se o Marcelo tentar dizer que contribuiu de alguma forma para a compra ou reforma do imóvel, meu irmão tem prova de que não. Ele nunca gastou 1 centavo ali. Fernanda sorriu, mas era um sorriso triste. Seu irmão vai testemunhar a favor? Vai. Ele sempre soube da verdade. Ele sempre me disse para sair desse casamento. Agora ele vai me ajudar a terminar isso de uma vez. Fernanda preparou toda a papelada do divórcio. Ação litigiosa, com pedido de dissolução da sociedade conjugal, partilha de bens, guarda compartilhada dos filhos e pedido de indenização por danos morais pelos anos de violência psicológica. Ela foi cirúrgica. Incluiu prints das mensagens que eu tinha do Marcelo com outras mulheres. Incluiu trechos transcritos das gravações. Incluiu laudos psicológicos que eu tinha feito durante os anos em que fiz terapia por causa da depressão que ele me causou. Tudo catalogado, datado, fundamentado. O processo foi protocolado na vara de família no dia 10 de maio de 2024. Marcelo recebeu a citação 3 dias depois. Eu não estava em casa quando o oficial de justiça bateu na porta, mas Lucas me ligou chorando. Mãe, chegou um homem aqui com um papel pro pai. Ele leu e quebrou o vaso da sala. Ele tá gritando muito. Tá falando que você é uma víbora. Tá dizendo que vai te destruir. Meu coração apertou. Não por mim, mas pelos meus filhos. Eles não mereciam ver aquilo. Calma, filho. A mãe já tá indo. Fica com a Sofia no quarto de vocês, tranca a porta e espera eu chegar. Quando cheguei em casa, 20 minutos depois, Marcelo estava sentado no sofá, com a citação amassada na mão, os olhos vermelhos, não sei se de raiva ou se ele tinha chorado. Quando me viu, ele se levantou devagar. Você entrou com divórcio. Você pediu indenização. Você quer me ferrar de todas as formas possíveis. A voz dele saiu rouca, trêmula. Eu larguei a bolsa na mesa da sala, cruzei os braços. Eu quero o que é justo, Marcelo. Eu quero sair desse casamento com o que é meu, e eu quero que você pague pelo que você me fez. Ele deu uma risada amarga. Eu não tenho dinheiro para te pagar indenização nenhuma. Eu trabalho pra caramba, mas não sobra nada. Como você acha que eu vou pagar 150 mil reais? Eu dei de ombros. Problema seu. Você deveria ter pensado nisso antes de me tratar como lixo. Ele ficou em silêncio por um tempo, processando, calculando. Então ele teve uma ideia. Eu vi nos olhos dele. Tá bom. Você quer guerra? Você vai ter guerra. Eu vou contratar o melhor advogado de Curitiba. Vou provar que você escondeu bens. Vou provar que você é uma mentirosa. E vou pedir a guarda integral dos meus filhos. Porque mãe que engana o marido também engana os filhos. Você não vai ficar com nada. Aquilo doeu. Não pela ameaça de perder bens, mas pela ameaça de perder meus filhos. Mas eu não deixei ele ver. Pode tentar. Mas eu tenho 17 anos de provas de que eu fui mãe presente. De que eu cuidei dele sozinha enquanto você saía para beber com os amigos. De que eu estava nos hospitais, nas reuniões da escola, nas festas de aniversário. Você mal conhece o nome das professoras deles. Então boa sorte tentando me tirar meus filhos. E foi assim que começou a guerra. Marcelo contratou um advogado famoso, caro, um homem arrogante de terno cinza que se chamava Dr. Paulo Henrique Marques, conhecido por destruir esposas em processos de divórcio.
Ele entrou com uma contestação agressiva, acusando-me de ocultação de bens, de má-fé, de alienação parental, de tudo o que podia inventar. Pediu perícia no apartamento para provar que Marcelo tinha contribuído com reformas. Pediu investigação das minhas contas bancárias. Pediu guarda unilateral dos filhos, alegando que eu era instável emocionalmente. Mas ele não sabia com quem estava mexendo, porque eu não estava sozinha. Eu tinha a Fernanda, que rebateu cada alegação com provas, documentos, testemunhas. Eu tinha meu irmão Henrique, que prestou depoimento confirmando que Marcelo nunca gastou 1 centavo no apartamento. Eu tinha meus filhos, que numa audiência com o juiz e a assistente social, disseram que queriam ficar comigo, que o pai era ausente, que ele gritava muito. E eu tinha o pendrive. As gravações que, apresentadas em juízo, calaram a boca do Dr. Paulo Henrique Marques e fizeram o juiz franzir a testa com nojo. A audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 23 de agosto de 2024, numa quinta-feira de manhã. Eu não tinha dormido direito a noite inteira. Fiquei virando na cama, olhando para o teto, pensando em tudo o que podia dar errado, em tudo o que o advogado do Marcelo podia inventar, em como meus filhos iam reagir se eu perdesse. Mas quando o sol nasceu, quando eu me levantei, tomei banho, vesti meu terno azul marinho, prendi o cabelo num coque firme e passei batom vermelho, eu senti uma coisa diferente. Não era medo, era determinação. Eu ia entrar naquela sala de audiências e ia lutar pela minha dignidade, pela minha verdade e pela minha liberdade. Cheguei no fórum às 8h30 da manhã. O prédio era imponente, cinza, cheio de gente andando apressada com pastas debaixo do braço. O cheiro de papel velho e café requentado vinha dos corredores. Fernanda já estava me esperando na porta da sala de audiências, impecável no terno preto dela, pasta de couro marrom debaixo do braço, óculos no rosto. Ela me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Você está linda. Você está forte. E você vai ganhar. Respira fundo e confia em mim." Eu assenti, engoli seco e entramos. Marcelo já estava lá dentro, sentado ao lado do Dr. Paulo Henrique Marques, aquele homem de terno cinza, cabelo grisalho escovado para trás, olhar de quem se acha dono da verdade. Marcelo estava nervoso. Eu percebi pelo jeito que ele mexia nas mãos, pelo suor na testa, pelos olhos evitando os meus. Ele sabia que aquela hora ia chegar. Ele sabia que ia ter que encarar tudo o que tinha feito. O juiz entrou, um homem de uns 60 anos, magro, sério, de óculos redondos e expressão cansada de quem já viu muita miséria humana naquela sala. "Bom dia. Vamos começar." A audiência foi longa, tensa, sufocante. O Dr. Paulo Henrique começou atacando, como era esperado. Ele alegou que eu tinha agido de má fé ao esconder a compra do apartamento do meu marido, que eu tinha violado os deveres do casamento, que eu era uma pessoa manipuladora e desonesta. Ele disse que o Marcelo era um pai presente, trabalhador, que sustentou a família durante anos, que merecia no mínimo metade do patrimônio do casal. Ele pediu perícia psicológica em mim, alegando que eu sofria de transtornos que me tornavam inapta para a guarda dos filhos. Cada palavra dele era uma facada, mas eu não tremi. Eu respirei fundo e deixei a Fernanda fazer o trabalho dela. Fernanda se levantou devagar, ajeitou os óculos, pegou a primeira pilha de documentos da pasta e começou a desmontar o castelo de mentiras do Dr. Paulo peça por peça. Ela apresentou a escritura do apartamento com a matrícula do cartório, mostrando claramente que o imóvel foi adquirido exclusivamente por mim, com recursos de herança e indenização pessoal. Ela apresentou a certidão de óbito da minha avó, o inventário homologado, os extratos bancários mostrando a entrada do dinheiro na minha conta, os comprovantes de pagamento do imóvel. Tudo datado, tudo carimbado, tudo inquestionável. Depois ela apresentou o laudo técnico do meu irmão Henrique, engenheiro civil registrado no CREA, atestando que o apartamento foi adquirido sem reforma, em perfeito estado de conservação, e que durante os 5 anos em que moramos lá,
Nenhuma benfeitoria significativa foi feita que justificasse qualquer tipo de contribuição do réu. Henrique tinha documentado tudo: fotos, plantas, recibos. Não havia como o Marcelo alegar que tinha contribuído com um tijolo sequer. Então, Fernanda puxou o pendrive da pasta, conectou no notebook que estava na mesa do juiz e disse com a voz firme: Excelência, agora vou apresentar provas de violência psicológica e abuso emocional praticados pelo réu contra a autora durante anos. São gravações feitas pela própria vítima em momentos de extrema vulnerabilidade, nas quais o réu a humilha, a desrespeita e admite ter se casado com ela apenas por interesse. O juiz franziu a testa, ajeitou os óculos e disse: Pode reproduzir. O primeiro áudio começou a tocar. Era uma gravação de 3 anos atrás, numa noite em que eu estava deitada no sofá com dor nas costas por causa do acidente, e Marcelo chegou bêbado. A voz dele saiu alta pelos alto-falantes da sala. Isso vai durar até quando, Mariana? Porque eu tô cansado de te carregar. Você era para ser minha esposa, não meu fardo. Outras mulheres se recuperam em 2 meses. Você tá aí há 6 fazendo drama. Depois veio a minha voz, baixa, trêmula, chorosa. Marcelo, por favor, eu estou tentando. O médico disse que vai levar tempo. E ele, ríspido: Médico não mora aqui, eu moro. E eu tô cansado. O segundo áudio era de um churrasco na casa de um amigo dele, 2 anos atrás. Eu tinha deixado o celular gravando sem querer na bolsa e capturei ele conversando com os amigos. A voz dele saía clara, debochada. Olha, vou ser sincero com vocês. Eu só casei com a Mariana porque ela era certinha, organizadinha, pagava as contas em dia. Não tinha aquele fogo todo, mas dava pro gasto. Agora tá aí, parada, sem produzir nada. Mulher que não serve, eu jogo fora. Os amigos riram. E ele continuou: Eu já tenho outra na mira. A Jéssica da contabilidade. Aquela sim vale a pena. O silêncio que tomou conta da sala foi pesado. O juiz desligou o áudio, tirou os óculos, passou a mão no rosto e olhou para o Marcelo com uma expressão que misturava desprezo e pena. Senhor Marcelo, o senhor confirma que essas são sua voz? Marcelo estava branco, suando frio, as mãos tremendo. Ele olhou para o advogado dele pedindo socorro, mas o Dr. Paulo Henrique apenas desviou o olhar, constrangido. Marcelo engoliu seco e sussurrou: Confirmo. Mas eu estava bêbado. Eu não quis dizer aquilo. Fernanda retrucou na hora. Bêbado ou não, Excelência, essas palavras foram ditas. Essas humilhações foram praticadas. E minha cliente carregou esse trauma durante anos, acreditando que não tinha valor, que não tinha direito de se defender, até que finalmente reuniu coragem para proteger o que era dela e sair desse relacionamento tóxico. O juiz balançou a cabeça devagar, anotou algo no processo e pediu para Fernanda continuar. Fernanda, então, apresentou os prints das mensagens de Marcelo com outras mulheres. Conversas explícitas com a tal Jéssica, com uma outra chamada Camila, com uma estagiária cujo nome eu nem sabia. Ele marcando encontros, mandando fotos, fazendo promessas. Tudo enquanto eu estava em casa cuidando dos filhos, lavando a roupa dele, preparando o jantar dele. O juiz olhou cada print com atenção. E a cada página virada, a expressão dele ficava mais séria, mais dura. Depois foi a vez dos meus filhos. Lucas e Sofia não estavam presentes na audiência, mas tinham dado depoimento para a assistente social 2 semanas antes. O relatório foi lido em voz alta. Lucas, 16 anos, afirmou que a mãe sempre foi presente, cuidadosa, que participava de todas as atividades escolares, que o ajudava nas lições, que conversava com ele sobre tudo. Sobre o pai, disse que ele era ausente, que chegava tarde, que gritava muito, que nunca tinha tempo para ele. Sofia, 13 anos, disse que tinha medo do pai quando ele ficava bravo, que ele xingava a mãe, que ela não queria morar com ele. Ambos pediram para ficar com a mãe. O Dr. Paulo Henrique tentou argumentar que as crianças estavam sendo manipuladas, que eu tinha feito alienação parental, mas Fernanda rebateu apresentando os registros escolares, mostrando que eu era a única que comparecia às reuniões de pais. As fichas médicas mostrando que eu era a única que levava eles no pediatra.
os recibos de atividades extracurriculares, mostrando que eu era quem pagava e acompanhava. Marcelo não tinha um único comprovante de que tinha sido pai presente. Nenhum. Então, veio o momento mais devastador. Fernanda pediu para me chamar ao depoimento. Eu me levantei, caminhei até a cadeira ao lado do juiz, sentei, coloquei a mão direita sobre a Bíblia e jurei dizer a verdade. Minha voz saiu trêmula no começo, mas foi ficando mais firme a cada resposta. Fernanda me perguntou sobre o acidente, sobre a recuperação, sobre como Marcelo tinha me tratado. Eu contei tudo. As lágrimas escorreram, mas eu não parei de falar. Eu contei sobre as noites em que eu chorava sozinha no banheiro para ele não ver. Sobre as vezes em que ele me empurrou, me xingou, me fez sentir que eu não valia nada. Sobre o medo que eu tinha dele, sobre a vergonha que eu sentia de mim mesma. Quando eu terminei, o juiz me agradeceu, me dispensou e pediu para chamar o Marcelo. Ele se levantou devagar, claramente abalado, e foi até a cadeira. O juiz olhou para ele por um longo momento antes de falar. Senhor Marcelo, eu ouvi as gravações, eu li as mensagens, eu li o relatório da assistente social. E agora vou te fazer uma pergunta muito simples e quero que você responda com sinceridade. Você ama sua esposa? Marcelo abriu a boca, fechou, abriu de novo. A testa dele estava molhada de suor, as mãos tremiam. Ele olhou para mim, desesperado, e então olhou para o juiz. Eu não sei, eu acho que eu gostava dela. Mas as coisas mudaram. Ela mudou, eu mudei. O juiz suspirou. Então por que o senhor está aqui tentando tomar dela o único bem que ela tem? Comprado com o dinheiro dela, fruto do sofrimento dela. Por que o senhor está tentando destruir a mãe dos seus filhos? Marcelo não respondeu. Ele apenas baixou a cabeça derrotado. O Dr. Paulo Henrique tentou intervir, mas o juiz levantou a mão pedindo silêncio. Eu já vi o suficiente. Vou dar minha sentença agora mesmo. Não preciso de mais nada. Meu coração disparou. Fernanda apertou minha mão por baixo da mesa. O juiz abriu o processo, pegou a caneta e começou a escrever enquanto falava. Julgo procedente o pedido de divórcio. Declaro dissolvida a sociedade conjugal entre Mariana Fonseca e Marcelo Tavares. Quanto à partilha de bens, reconheço que o apartamento situado na rua Professor Nivaldo Braga é bem exclusivo da autora, adquirido com recursos de herança e indenização pessoal, não entrando na comunhão. O réu não tem direito a nenhuma parte do imóvel. Quanto aos demais bens do casal, serão divididos meio a meio, incluindo o veículo e os investimentos do réu. Ele continuou. Quanto à guarda dos filhos, defiro a guarda unilateral à mãe, com direito de visitação ao pai em finais de semana alternados, mediante acompanhamento inicial de psicólogo, dadas as evidências de comportamento agressivo. Quanto à indenização por danos morais, condeno o réu ao pagamento de R$120 mil à autora, pelos anos de violência psicológica comprovada a serem pagos em 60 parcelas mensais. Ele bateu o martelo. Está decidido. Eu não consegui segurar. Desabei em lágrimas ali mesmo, na frente de todo mundo. Fernanda me abraçou apertado, sussurrando no meu ouvido. Você conseguiu. Você ganhou. Você é livre. Do outro lado da sala, Marcelo estava curvado, a cabeça entre as mãos, soluçando. O Dr. Paulo Henrique juntou os papéis dele rapidamente e saiu sem olhar para trás. A derrota dele tinha sido completa. 3 meses depois daquela audiência, eu estava sentada na varanda do meu apartamento, aquele mesmo apartamento que o Marcelo tentou roubar de mim, tomando um café quentinho e assistindo o sol nascer sobre Curitiba. Era um sábado de manhã de novembro. O ar ainda estava fresco, tinha aquele cheiro de grama molhada subindo do parque embaixo, e os passarinhos cantavam nas árvores. Lucas e Sofia ainda dormiam nos quartos deles. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio bom, pacífico. Diferente daquele silêncio pesado e sufocante que existia quando Marcelo morava aqui. Eu respirei fundo, senti o ar entrando nos meus pulmões e pela primeira vez em anos eu me senti leve, livre, inteira. O divórcio tinha sido homologado no final de setembro.
Marcelo saiu de casa 2 semanas depois da sentença, levando apenas as roupas dele e alguns objetos pessoais. Ele tentou levar a televisão da sala, mas eu não deixei. Aquela televisão eu tinha comprado com o meu 13º. Era minha. Ele bufou, xingou, mas pegou as coisas e foi embora. Foi morar num apartamento alugado de um quarto no bairro Capão Raso, um lugar pequeno, simples, longe de tudo. Eu soube disso pela Sofia, que me contou depois de um dos primeiros finais de semana que ela e o Lucas passaram lá. Ela disse que o apartamento cheirava a mofo, que não tinha quase móvel, que o pai ficava o tempo todo no celular ou bebendo cerveja no sofá velho. Ela disse que não gostava de ir lá, que se sentia triste. Eu abracei ela e disse que logo as coisas iam melhorar, que o pai estava se adaptando à nova vida. Mas a verdade é que as coisas não melhoraram para ele. Eu soube, através de conhecidos em comum, que Marcelo tinha sido rebaixado no trabalho. A empresa descobriu sobre as traições dele com colegas de trabalho, sobre o assédio que ele fazia com as estagiárias, e decidiram que ele não era mais adequado para a posição de gerente. Ele virou vendedor de novo, ganhando menos da metade do que ganhava antes. E com a obrigação de pagar R$120 mil para mim, parcelados em 60 vezes, R$2 mil por mês, mais a pensão alimentícia dos filhos, ele estava completamente afundado. Eu soube que ele tentou vender o carro dele, aquele sedã prata que ele adorava, mas não conseguiu um bom valor. Eu soube que ele estava devendo aluguel. Eu soube que ele tinha pedido dinheiro emprestado para os amigos e ninguém tinha dado. E eu? Eu não senti pena. Nem um pouco. Ele escolheu me tratar como lixo. Ele escolheu me humilhar, me trair, me desrespeitar. Agora, ele estava colhendo exatamente o que plantou. Karma não falha. Nunca falha. Quanto a mim, minha vida mudou completamente. Eu voltei a trabalhar, mas não como contadora de empresa. Eu abri meu próprio escritório de contabilidade, pequeno, só eu e uma assistente, atendendo microempreendedores e pequenos negócios. Era trabalho tranquilo, no meu ritmo, sem pressão, sem chefe tóxico, sem ambiente pesado. Eu ganhava bem, o suficiente para pagar as contas, investir um pouco e ainda sobrar para viajar com meus filhos. Nas férias de janeiro, nós 3 fomos para a praia, em Bombinhas. Foi a primeira vez em anos que eu vi meus filhos realmente felizes, relaxados, sorrindo sem medo. A gente construiu castelo de areia, nadou no mar, comeu camarão frito, tirou 1000 fotos. E de noite, quando eles já estavam dormindo no hotel, eu saí na varanda, olhei para o céu estrelado e agradeci. Agradeci por ter tido coragem. Agradeci por ter me protegido. Agradeci por estar viva. Eu também recomecei a cuidar de mim. Voltei a fazer terapia, dessa vez com uma psicóloga nova, uma mulher incrível chamada Doutora Patrícia, que me ajudou a entender que eu não era culpada de nada do que aconteceu, que eu tinha sido vítima de abuso emocional e que eu merecia amor, respeito e dignidade. Voltei à academia. Perdi os quilos que tinha ganhado durante os anos de casamento infeliz, não porque eu queria ficar magra, mas porque eu queria me sentir forte. E eu me senti. Comecei a fazer aulas de dança, algo que eu sempre quis, mas nunca tive coragem. Entrei num grupo de mulheres divorciadas, onde a gente se encontrava uma vez por mês para conversar, desabafar, rir, chorar, se apoiar. E ali eu descobri que eu não estava sozinha, que tinha outras Marianas por aí, outras mulheres que foram humilhadas, enganadas, desrespeitadas, mas que tiveram coragem de recomeçar. Meu irmão Henrique virou meu maior aliado. Ele sempre foi presente, mas depois do divórcio, ele ficou ainda mais próximo. Todo domingo, ele vinha almoçar em casa, trazia sobremesa, brincava com os meus filhos, consertava as coisas que quebravam. Ele me disse uma vez, enquanto a gente lavava a louça juntos depois do almoço, que ele sempre soube que o Marcelo não prestava, que ele tinha visto nos olhos dele aquela ganância, aquela falsidade. Ele disse que tinha ficado muito orgulhoso de mim por ter tido coragem de me proteger, de planejar tudo sozinha, de lutar pelos meus direitos. Eu abracei ele e chorei. Porque ter alguém que acredita em você, que te apoia sem julgar, que te estende a mão quando você mais precisa, é um presente raro.
E quanto ao apartamento, aquele apartamento que o Marcelo tentou roubar, ele se tornou meu santuário. Eu reorganizei tudo. Doei os móveis que tinham qualquer lembrança dele. Pintei as paredes de cores novas, claras, alegres. Coloquei plantas na varanda. Comprei quadros bonitos para a sala. Troquei as cortinas. Transformei o quarto que era dele em um escritório para mim, com uma mesa grande de madeira, estantes cheias de livros, um computador novo. Ali eu trabalho, ali eu crio, ali eu respiro. É meu espaço, meu refúgio, minha conquista. Os meus filhos também floresceram. Lucas, que estava meio perdido, revoltado, por causa do ambiente pesado em casa, voltou a sorrir. Ele entrou no time de vôlei da escola, começou a namorar uma menina linda e doce chamada Amanda. Melhorou as notas. Ele me disse uma vez, numa conversa que a gente teve de madrugada quando ele não conseguia dormir, que ele tinha vergonha do pai. Que ele tinha ouvido coisas que o pai falou sobre mim e nunca mais conseguiu respeitar ele. Eu disse que ele não precisava sentir vergonha, que o pai dele tinha problemas, mas que ainda era o pai dele, e que com o tempo ele ia aprender a lidar com isso. Mas no fundo, eu sabia que o Marcelo tinha perdido o respeito dos próprios filhos. E isso doía nele mais do que qualquer sentença judicial. A Sofia, minha pequena, que tinha apenas 13 anos quando tudo aconteceu, virou minha melhor amiga. Ela é sensível, inteligente, observadora. Ela me ajuda a cozinhar. A gente assiste filme junto. Ela me conta sobre as amigas da escola, sobre os sonhos dela. Um dia, ela me perguntou se eu odiava o pai. Eu respirei fundo e respondi com sinceridade: "Não, filha. Eu não odeio ele. Eu só aprendi que eu não preciso aceitar ser maltratada para provar amor. E você também não precisa. Lembra disso. Nunca aceite menos do que você merece." Ela me abraçou forte e disse que quando crescesse, queria ser forte como eu. Eu chorei. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada toda, é que a gente não ensina os filhos pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz. Quanto ao Marcelo, eu o vi pela última vez há 2 semanas, numa reunião escolar do Lucas. Ele estava diferente. Mais magro, mais pálido, cabelo despenteado, barba mal feita. Ele tentou puxar conversa comigo, me perguntou como eu estava, se o apartamento estava bom, se eu precisava de alguma coisa. Eu respondi educada, mas distante. Eu não tinha mais raiva dele. Eu não tinha mais mágoa. Eu simplesmente não sentia mais nada. Ele era um estranho. Alguém que fez parte da minha vida, mas que não faz mais. E isso, descobri, é a melhor vingança de todas. Não é ódio, não é raiva, é indiferença. É seguir em frente e ser feliz sem ele. Hoje, enquanto eu tomo meu café na varanda, vendo o sol nascendo dourado sobre a cidade, eu penso em tudo que passei. Nas noites que eu chorei, nas vezes que eu pensei em desistir, no medo que eu senti, na coragem que eu precisei reunir. E eu percebo que valeu a pena. Cada documento guardado, cada gravação feita, cada lágrima derramada, porque eu me protegi, eu me defendi, eu lutei pelos meus direitos e eu venci. Não porque eu destruí ele, mas porque eu me salvei. Eu salvei meus filhos, eu salvei minha dignidade. E se você está me ouvindo agora, se você está passando por algo parecido, se você está num relacionamento onde você é humilhada, desrespeitada, desvalorizada, eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinha. E você é mais forte do que imagina. Você pode achar que não tem saída, que não tem para onde ir, que não tem como recomeçar, mas você tem. Você sempre tem. Comece guardando provas, comece se protegendo, comece planejando sua saída, procure ajuda, converse com alguém de confiança e quando a hora certa chegar, quando você estiver pronta, dê o passo. Porque dignidade não se negocia, amor próprio não tem preço e você merece ser feliz. Você merece paz. Você merece amor de verdade. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia,
que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias, a gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.